caros amigos internautas, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Consolar, uma produção do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje conosco, nosso amigo Ives Facuri, ele vai estar falando sobre o tema os benefícios do passe e da água fluidificada. Ives, o que é o passe e a água fluidificada e quais que são os benefícios para a nossa cura? Emmanuel define o passe como sendo uma transfusão de energia psíquica. Nesse sentido, eu creio que o passe, a mesma definição de passe, se aplica à água fluidificada. A única diferença é que no passe existe um direcionamento sem nenhum intermediário, que no caso seria a água. Esse direcionamento se dá entre o passista e o receptor. No caso da água fluidificada, essa movimentação psíquica tem um terceiro elemento que é a água, que ela vai estar totalmente receptiva àquelas influenciações positivas do pensamento. Emmanuel também nos coloca a água fluidificada como sendo o corpo mais simples e mais receptivo que a gente pode dispor no planeta Terra. Em outras dimensões também nós sabemos que é assim. Então, como ele é um elemento muito simples e receptível, ele está extremamente passível a receber as nossas influências mentais, a influência dos nossos pensamentos. E essa influência, ela pode ser duas, ou uma influência benéfica, dada a condição elevada dos nossos pensamentos, ou uma influência não tão benéfica assim, dependendo de um teor inferiorizado da nossa condição mental. Portanto, o passe e a água fluidificada, a sua eficácia no alívio, eu até prefiro dizer do que a palavra cura, porque a gente tem que encarar esses dois recursos como sendo um elemento medicamentoso, a fim de que nós possamos ter forças para lidar com as lutas diárias. Então, nesse sentido, nós vemos que o passe e a água fluidificada desenvolve um papel fundamental nessa recomposição energética, muitas vezes desgastante do nosso dia a dia. É um equívoco muito grande nós adentrarmos a casa espírita achando que o passe ou a água fluidificada vai resolver em definitivo todos os nossos problemas. Nós não podemos pensar assim, porém, nós podemos perfeitamente pensar que aqueles são elementos para o nosso alívio, para a nossa recomposição energética, portanto, para o restabelecimento das nossas forças em busca da nossa cura. Talvez ela não seja a cura propriamente dita, mas sim um elemento que vai nos dar força na busca da nossa cura. Uma busca que vai da reforma dos nossos pensamentos através de uma substituição por pensamentos novos. Então, nesse sentido, o passe e a água fluidificada são elementos imprescindíveis de uma atividade espiritual, porque elas estão circunscritas dentro de um campo de atuação de medicina espiritual, de medicina preventiva ante a novos desaires que nós venhamos a cometer, pelo fato de representar aquela palavra inarticulada que te concede alívio muitas vezes no momento de agitação. Então, às vezes, quando você está nervoso, quando você está inquieto e vem uma pessoa e te concede uma palavra amiga, qual que é o efeito daquela palavra amiga na sua intimidade? O efeito de um alívio, um efeito de um apaziguamento de ânimos. Então, o passe não é essa palavra convencional articulada, mas é uma palavra inarticulada, através de uma influência mais sutil na nossa intimidade, no nosso organismo perispiritual, que vai nos conceder a semelhança de um bom conselho, um alívio para a continuidade da nossa luta, para a continuidade do nosso processo de busca da nossa cura espiritual. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, traz uma informação muito interessante nesse sentido. Ele fala que todos nós, espíritos desencarnados e encarnados, estamos submergidos, vamos dizer assim, naquilo que ele denomina como sendo fluido cósmico universal, hálito divino ou hausto do Criador, que são energias que nos cercam, assim como uma água cerca os peixes de um oceano. Só que essas energias que nos cercam, elas estão totalmente receptivas ao nosso direcionamento, estão totalmente passíveis ao nosso direcionamento. Um direcionamento que pode ser salutar, em benefício de alguém ou em benefício de nós mesmos, ou pode ser um direcionamento não tão salutar assim,
quando nós nos encontramos em uma condição mental inferiorizada. Tanto é assim que nós vamos perceber, e isso é de conhecimento de todos os internautas que estão nos assistindo, que determinados ambientes nos fazem mal e outros nos fazem bem. Por que que existe essa diferenciação ambiental? Porque as energias que se encontram em determinados ambientes muitas vezes são hostis à nossa condição íntima e outras energias, dadas a outros ambientes, são mais ajustáveis à nossa condição interior. Isso se deve a essa psicosfera energética que nos cerca. Portanto, quando nós criamos hábitos mentais novos, nós podemos fluidificar a água do nosso filtro, da nossa residência, por exemplo. E quando nós direcionamos alguém através de uma prece, nós estamos beneficiando, de certa forma, como um passe, através de uma imposição das mãos. Uma mãe, por exemplo, que assopra a ferida de um filho que cai no chão e se rala, ela está aplicando um passe naquele momento. Por quê? Se é uma transfusão de energia psíquica, naquele momento, aquele filho que está ali está recebendo todas as boas intenções, todo o direcionamento positivo desse fluido cósmico universal que nos cerca para a sua recuperação, para a sua recomposição. Então eu creio que tanto o passe como a água fluidificada tem esse grande benefício e essa grande importância na vida da gente. Não de proporcionar uma cura, mas de nos proporcionar alívio para que nós possamos persistir em busca da nossa almejada cura, que vai depender da nossa mudança íntima através da reforma dos nossos pensamentos. Quero agradecer a presença do nosso amigo Ives e até o próximo.